Vira, 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 vira. O combate à dengue está em suas mãos. O mosquito não para e o trabalho de prevenção também não. Olá, você está na TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Feira Missionária apresenta países e destaca suas singularidades. A Associação do Bairro Praia atende os pequeninos com aula de balé. Acompanhe as informações sobre o CODEMA, o esporte do final de semana e a festa de encerramento da quinzena de luta e combate ao racismo. O Jornal da Cultura começa agora. Terça-feira de céu claro com poucas nuvens. A temperatura mínima fica em 16 e a máxima pode chegar a 26 em Itabira. Em Itambé do Mato Dentro, céu claro com poucas nuvens e clima quente. A temperatura mínima fica em 17 e a máxima pode chegar a 31 graus. Disseminar a palavra. Com este intuito, a Igreja Assembleia de Deus apresentou países e suas singularidades no trato da palavra divina. A quinta-feira missionária realizada pela Igreja Assembleia de Deus apresentou as variedades de alguns países: Alemanha, Rússia, Inglaterra, Dinamarca, Turquia, entre outros. Foram 9 países destacados, cada um relatando sobre comidas típicas, cultura e religiosidade. Neiva, o que vocês estão apresentando sobre a Rússia hoje? Sua cultura, né, arquitetura, os missionários que estão lá, a comida típica, tudo sobre a Rússia mesmo. Clima, todas as questões do país a gente está apresentando aqui hoje. Isso faz parte da atividade de hoje, que envolve todos os países, né? E são vários países, não só como a Rússia, né, mas a gente tem várias tendas montadas com outros países também. A apresentação do país da Grécia foi calorosa. Iasso Kalossoris na Ielava. Olá, bem-vindo à Grécia! Na Grécia foi onde teve origem as Olimpíadas, então não poderia faltar o símbolo olímpico, a tocha. Nesta apresentação, os visitantes puderam conhecer um pouco sobre a mistura da cultura deste país. Paulo Henrique falou sobre o que as pessoas encontraram ao vivenciar um pedacinho da Grécia através das histórias contadas. Nós estamos apresentando hoje a cultura da Grécia, a economia, a política e também demonstrando um pouco do cenário atual da religiosidade da população grega. E a nossa proposta é trazer para vocês, trazer para a população itabirana um pouco mais da Grécia, fazer uma proximidade da Grécia em relação à população itabirana, porque geralmente nós temos notícias apenas pela mídia, pela televisão, pelos jornais, e aqui nós podemos ver um pouquinho, não somente da economia, da política, mas também a questão da culinária, comida, costumes, cultura, esportes, porque esse ano nós estaremos comemorando aqui, participando, ou tendo a oportunidade de ver as Olimpíadas acontecerem no Brasil. Nós sabemos que as Olimpíadas elas começaram no ano 700, lá na Grécia, e ela se consolidou em nível mundial e temos a oportunidade de poder celebrar as Olimpíadas no nosso país. Então, nada melhor do que falar um pouco também sobre a Grécia, sobre as Olimpíadas, sobre os esportes. Nós temos a proposta também de trazer o cenário evangélico na Grécia. Nós sabemos que a Grécia, na Europa, é um dos países com maior índice de cristãos
A Grécia hoje ela vem num decréscimo populacional em relação à fé cristã, em relação à fé evangélica. Vemos na Europa hoje muitos templos se tornando grandes bibliotecas, redes de lojas, boates, entre outros entretenimentos. Porém, a Grécia ela se mantém ainda bastante dogmática em relação à fé cristã. Hoje na Grécia, 95% da população é cristã, sendo de maioria ortodoxa grega. A Igreja Ortodoxa Grega ela surgiu no ano 1054 depois de Cristo e ela se perpetua até hoje. Nós podemos ver na bandeira da Grécia, onde existe uma cruz representando a fé cristã e também representando aí a igreja oficial do país, que é a Igreja Grega. Hoje na Grécia, cerca de 0,4% da população é evangélica. Aproximadamente 20 mil gregos seguem a fé cristã evangélica. Então, nós viemos para mostrar essa apresentação da Grécia. Para quê? Para conscientizar a população, conscientizar a igreja itabirana, a população itabirana, de que há necessidade de que as nações europeias, em especial a Grécia, tenham um encontro com Cristo. A ideia foi fazer com que o itabirano pudesse conhecer as tradições desses países e mostrar a importância de levar a palavra de Deus, seja onde for. Nós estamos aqui na Escola Cornélio Pena realizando a quinta-feira missionária com jovens da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nosso objetivo com essa feira missionária é trazer uma conscientização missionária à igreja e também à população itabirana. Nós temos aqui 9 países da Europa representados em cada uma das salas. Aí cada uma das equipes trouxe alguns dos costumes, tradição, um pouquinho da religião, dos pratos típicos e com o objetivo de caracterizar um país e também um aspecto da missão dentro do país. Não importa o país, o que importa é seguirmos na fé, na esperança de um mundo cada vez melhor. Tem início hoje e se estende até o dia 13 de junho, a 22ª Festa do Padroeiro Santo Antônio, da Paróquia Santo Antônio, no bairro Gabiroba. Neste momento, acontece a confissão comunitária. Amanhã, dia 1º de junho, às 18h30, procissão com a bandeira e às 19 horas, início da trezena. Uma turminha animada que, através do balé, se socializa e se prepara para o futuro. A Associação do Bairro Praia tem uma parcela de responsabilidade no crescimento social dos pequeninos. O balé proporciona equilíbrio, aumenta a flexibilidade e resistência corporal. Esses são apenas alguns pontos sobre o que o balé realmente proporciona a quem pratica. E pode começar desde pequeninas. Por isso, papai e mamãe, moradores do bairro Praia, a associação oferece aulas de balé com a professora Angélica Mota. Primeiro é uma satisfação de estar aqui, né, de terem vocês aqui junto com a gente, muito obrigado. E a gente começou esse projeto, já vai fazer 3 meses e está caminhando de uma forma bem bacana. Os sonhos estão se realizando nas comunidades. Então, hoje eu não trabalho só aqui na comunidade da praia, eu tenho outras associações também onde eu participo com outros projetos de forma voluntária, dando oportunidade para a sociedade. E aqui a gente funciona da seguinte forma: as mães vêm, elas fazem a ficha de inscrição, né? E aí a gente combina os horários de acordo com as idades, com a modalidade, que a gente tem tanto o balé quanto a dança do ventre na minha área, mas eu trouxe para o espaço também outros tipos de modalidade, como a zumba, estamos para iniciar o forró agora, vamos começar com o balé adulto, então a gente está com uma gama muito grande de modalidade para iniciar agora, né? Então está caminhando bem bacana.
E os papai e mamãe que quiser trazer o filhinho aí, quais os horários e os dias? Eu estou aqui toda segunda e quarta, de 9 às 10 da manhã. E à noite, segunda e quarta, de 20h40 a 21h40. Por enquanto, este horário é a combinar, porque as crianças que estudam na parte da manhã, vamos iniciar o projeto na parte da tarde. E as crianças que estão na parte da tarde, a gente está fazendo ele de manhã. Além desta, a associação proporciona diversas outras atividades para todas as idades. Também nós temos aqui dentro da associação o grupo de Taekwondo, o projeto, né, Taekwondo, e corte de cabelo com Rastafari. Também nós também temos também um projeto com as crianças, que é um projeto em parceria com o Rives Esporte, lá na Praça do Esporte do Praia. E tivemos também aqui artesanato com o apoio do CRAS. E recentemente agora nós estamos querendo implantar um projeto aqui sobre desenho artístico. E no mais a gente está sempre aqui empenhando sempre para que trazemos esses projetos aqui para a comunidade, que venha só somar para a comunidade com parceria com esses professores. A associação no momento cede o espaço e nós temos uma porcentagem de crianças que estão nesses projetos mantido pela associação, onde a associação, em vez de pegar recurso financeiro dessas inscrições com essas pessoas, a gente entra com a associação e essas pessoas que não têm condições de estar pagando por essas aulas, aí a associação tem essa porcentagem de alunos que a gente possa, eles não pagam por essas aulas. E no mais, a gente está sempre com a porta aberta aqui, se alguém quiser interessado em estar aqui procurando a associação para estar trazendo para a gente alguns projetos que venham beneficiar a comunidade, nós estamos de porta aberta para todos. E no próximo bloco, as informações sobre o CODEMA e o encerramento da quinzena de luta e combate ao racismo. Segurança para todos com pequenas atitudes. A Polícia Militar tem responsabilidade na sua segurança, mas com pequenas atitudes você pode contribuir e muito com o nosso trabalho. Você que é comerciante, não deixe muito dinheiro no caixa. Quando for depositar, alterne dias, horários e caminhos até o banco. Instale câmeras de vigilância em seu comércio. E se for surpreendido por assaltantes, nunca reaja. Se notar a presença de veículos ou pessoas em atitudes suspeitas, chame imediatamente a Polícia Militar pelo 190. Contamos com sua ajuda. Campanha de autoproteção. Eu faço a minha parte. E você? Obrigado. Uma iniciativa Polícia Militar. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Sabia que tem eletrodomésticos que gastam menos e outros que gastam mais energia? Por isso, na hora da compra, repare na etiqueta do Inmetro. É a etiqueta que indica o produto que consome menos energia. Vai da letra A, de menor consumo, até a letra G, para os que consomem mais. Agora, se quiser economizar mais energia, repare no selo. O Procel. Se ligue nele e economize na conta. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A
responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A lâmpada do poste queimou? Ligue agora! 0800 666 2001. Prefeitura de Itabira, fazendo mais por você. O Conselho Municipal de Meio Ambiente, CODEMA, foi criado para cuidar do meio ambiente em que vivemos. E de que forma? Você sabe o que é o CODEMA? Nivaldo, secretário de Meio Ambiente, falou sobre este conselho que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. O CODEMA é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. É um órgão formado por representantes de vários segmentos da comunidade e também vários segmentos da administração pública, responsável por discutir o que a gente chama de política municipal de meio ambiente, ou seja, as regras, a legislação municipal ligada à questão ambiental, a liberação de licenças, os programas ambientais, os programas de preservação ambiental, o cuidado com as unidades de conservação, os projetos, campanhas educativas, a parte de educação ambiental, tudo isso faz parte das atividades do CODEMA. A partir de que momento teve a iniciativa de criar este conselho? Bom, o CODEMA ele é um dos conselhos, provavelmente o conselho mais antigo em Itabira, criado ainda na década de 80, porque foi quando, década de 1980, 1985 parece, que é a lei, foi quando ficou mais em evidência os problemas ambientais em Itabira, principalmente por causa do impacto da mineração. E atualmente, o mandato atual do CODEMA, ele iniciou em janeiro, nós tivemos eleição para os membros representantes da sociedade civil, das entidades da comunidade. A eleição aconteceu em novembro de 2015 e a indicação também dos representantes dos órgãos públicos municipais, que aconteceu na sequência, e a posse foi na primeira reunião desse ano, dia 21 de janeiro. As atribuições deste conselho. O CODEMA é considerado por muitas pessoas um dos conselhos mais atuantes. Os representantes da comunidade sempre cobram muito a responsabilidade do município e os representantes do município também fazem o seu papel. Nós temos hoje a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que foi criada em 2002, e essa secretaria ela executa as ações ligadas ao CODEMA. Então, por exemplo, você vai fazer um licenciamento ambiental. A secretaria recebe a documentação dos empreendimentos que vão ser licenciados, sejam eles privados ou públicos, dentro do município, recebe os documentos que a legislação exige, faz uma análise, os técnicos da secretaria fazem uma análise e levam para o CODEMA tomar a decisão final. Se libera ou se não libera a licença ambiental, que tipo de exigência que vai ser feita para aquela licença ser liberada, que tipo de compensação ambiental que vai ter que ser feita pelo empreendedor quando for implantar o empreendimento ou depois dele implantado, durante o funcionamento, o que tem que ser feito para cuidar, garantir a qualidade ambiental. A comunidade pode participar com ideias e sugestões? A comunidade participa, primeiramente, com os representantes de cada segmento. A gente tem, são 26 cadeiras, que a gente chama, 26 vagas no conselho. Dessas 26, 13 são representantes de órgãos públicos, incluindo vários segmentos da prefeitura, do município, e também a Câmara Municipal tem um representante. E da parte da sociedade civil, das entidades, nós temos representantes de vários segmentos, desde associações de moradores até clubes de serviço, empresas, grupos empresariais, no caso, associações ligadas à área empresarial. Nós temos também empresas de mineração, tem um setor específico da mineração devido à importância econômica da mineração no município. Tem um representante do segmento de mineração e tem também um representante da Vale. Então, todos esses segmentos são representados no conselho. Além disso, a comunidade pode e deve participar também vindo às reuniões. As reuniões são abertas ao público. Nós temos, o CODEMA é o conselho que tem o maior volume de atividades enquanto reunião no ano, exatamente por causa da deliberação dos processos de licença. Tem que se fazer a reunião, no nosso caso, ela é de duas vezes ao mês, excetuando os meses de janeiro, julho
que é uma reunião em cada mês desses dois. Os outros todos nós temos 2 reuniões por mês, normalmente primeira e terceira quinta-feira, sempre no horário de 16 horas. E a última que a gente teve foi dia 18 de fevereiro. E a próxima que nós vamos ter agora dia 3 de março, na próxima quinta. Nivaldo falou também das perspectivas para este ano. Na verdade, a gente tem já uma rotina, né, como já falou aqui, e nós temos alguns empreendimentos importantes, né, que estão sendo discutidos no município, que certamente chegarão ao Conselho em algum momento. Além disso, nós temos uma mudança na legislação estadual, que até recentemente o município não podia fazer licenciamento de empreendimentos de porte maior. Há uma discussão hoje da possibilidade do município de Itabira assumir o licenciamento de empreendimentos até o que a gente chama aí de médio porte, né, que na legislação estadual a gente organiza o tipo de empreendimento por classes. Então hoje Itabira só licencia o que é específico do município e que não está classificado pela legislação estadual, né, que está abaixo dos parâmetros da legislação estadual, que é uma deliberação do Copan, que é o órgão de licenciamento do Estado. No caso, nós estamos trabalhando hoje com a perspectiva de fazer um convênio com o Estado, tem uma legislação nova que permite fazer esse convênio e provavelmente o município assumiria oficialmente o licenciamento de algumas dessas classes, talvez classe 1 e 2 ou talvez até a classe 4. Preservar o meio ambiente é preservar a vida no mundo. E vamos às notícias do esporte com Pedro Abílio. Olá a todos! Os destaques do esporte nesta edição do nosso Jornal da Cultura. O fim de semana foi de rodadas pelo Campeonato Brasileiro. Na Série A, a Elite de Minas teve o primeiro encontro entre 2 equipes do nosso estado. Cruzeiro e América jogaram no Mineirão no último sábado e não conseguiram sair do empate. Uma partida que aconteceu durante a tarde no novo horário do Campeonato Brasileiro. O time cruzeirense viu a América abrir o placar mesmo jogando em casa. O atacante Vitor Rangel fez 1-0 para o campeão mineiro. O Cruzeiro, no segundo tempo, conseguiu o empate com o gol do uruguaio de Arrascaeta. Muita confusão no fim, os 2 técnicos expulsos e nada de bom futebol mostrado. Os times terminaram mesmo no placar de 1-1 e seguem com alerta ligado na zona do rebaixamento. O Atlético, neste domingo, foi a Salvador jogar na Fonte Nova diante do Vitória, também por esta 4ª rodada do Brasileirão. O Patrick abriu o placar para o Galo, mas viu o Vitória empatar no segundo tempo com Chiesa. O Galo também empatou em 1-1. O time de Marcelo Oliveira com uma série enorme de desfalques e na expectativa para a recuperação de alguns jogadores que estão no departamento médico para a sequência do Campeonato Brasileiro. Até aqui, Marcelo Oliveira comandou o Atlético em 3 partidas, conseguiu 2 empates fora de casa e uma derrota jogando em Belo Horizonte. A rodada do Campeonato Brasileiro também teve os seguintes resultados. No sábado, o Atlético Paranaense venceu o Figueirense por 2-1. Tivemos também o empate entre Chapecoense e Santa Cruz, que tirou o Santa da liderança do Brasileirão, 1-1. No domingo, o Sport perdeu em casa para o Corinthians por 2-0 e o visitante Flamengo também venceu, bateu a Ponte Preta pelo placar de 2-1 em Campinas. Também tivemos os clássicos. A equipe do São Paulo venceu o Palmeiras por 1-0, mesmo placar de Fluminense e Botafogo. Vitória do tricolor carioca. Os gaúchos é que se deram bem na rodada do Brasileirão. O Grêmio venceu o Coritiba jogando em Porto Alegre por 2-0 e em Santos o Internacional bateu o Santos pelo placar de 1-0. O Grêmio é o primeiro colocado com 10 pontos, tem 6 no saldo de gols. O Internacional é o segundo colocado com 10 pontos e 3 no saldo. O seguinte, terceiro posicionado, é o Santa Cruz com 8 pontos. E na sequência, o Corinthians fecha o grupo dos 4 primeiros, a equipe possui 7 pontos. O Atlético hoje é o 11º colocado no Campeonato Brasileiro. O time do Marcelo Oliveira tem 5 pontos na tabela nessas primeiras 4 partidas. Na zona do rebaixamento, o Figueirense é o 17º, tem 3 pontos. O time do Cruzeiro é o 18º e o time do América aí na 19ª colocação, as equipes de Minas dividindo essa vice-lanterna com o mesmo número de pontos, são 2 apenas, melhor saldo para o time do Coelhão. E aí na lanterna da competição está o Sport
com apenas 1 ponto ganho até aqui, depois dessas 4 primeiras rodadas de Brasileirão. Falando também da Série B, tivemos o Vasco que segue 100% de aproveitamento e tem um concorrente. O time vascaíno venceu o Bahia por 4-3 nesta rodada, enquanto tivemos também vitória do Atlético Goianiense por 2-1 no clássico com Vila Nova lá em Goiás. Essas equipes dividem a liderança da Série B com 12 pontos. Os times estão 100% de aproveitamento. A Série B que tem sequência nesta terça-feira. E o mineiro Tupi conseguiu apenas ser derrotado em Bragança Paulista, fez um golzinho, mas acabou sofrendo 2. Perdeu para o Bragantino por 2-1 e a equipe mineira está ocupando a parte de baixo da tabela, 16ª posição, com apenas 3 pontos ganhos. Falando também da Série C do Campeonato Brasileiro, em que os mineiros entraram em campo neste fim de semana. Tombense e Guarani, em Tombos, ficaram no placar de 1-1. O Guarani de São Paulo, né? As equipes empataram jogando na cidade de Tombos. Este é o grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro, que teve uma goleada inusitada. Em Macaé, no Rio de Janeiro, Macaé 1, Boa Esporte 5. O Boa conseguiu se recuperar do empate na primeira rodada, quando jogou em casa com o Tombense. Trazendo também informações do nosso dragão, o Valério, a equipe vai estrear na Segundona de Minas com uma rodada após o início do campeonato. Isso porque o seu grupo tem 5 equipes e o Valério vai fazer folga na primeira rodada do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Portanto, não estreia no dia 30 de julho, e sim em 7 de agosto. O time vai enfrentar em Nova Lima, no estádio Castor Cifuentes, às 10 da manhã deste dia, que será um domingo, o Coimbra, na primeira rodada do Campeonato Mineiro Segunda Divisão. Lembrando que seguem as inscrições para a realização dos testes entre os dias 10, 11 e 12 de junho para atletas com até 23 anos que pretendem aí fazer parte do elenco valeriano. Os testes custam R$ 20 ao ingresso para a realização desses testes, a inscrição para compor o elenco valeriano. A gente fecha com a Liga dos Campeões da Europa, que também neste fim de semana teve o seu campeão definido. Lá no Continental do Velho Continente, deu Real Madrid pela 11ª vez. O time madrilenho venceu o arquirrival Atlético de Madrid nos pênaltis. Os times empataram em 1-1 no tempo normal, 5-3 para o Real nas penalidades, e a equipe conseguiu o título da Liga dos Campeões 2015-2016. São os destaques do esporte nesta edição do Jornal da Cultura. É com você, Sandra. Itabira terá entre os dias 3 e 5 de junho o Startup Weekend, evento voltado para o empreendedorismo digital. O encontro acontece na Unifei e a proposta é que os participantes criem um startup em 54 horas. As inscrições podem ser feitas até esta terça-feira, dia 31 de maio, através do site www.simpla.com.br/startupweekend-Itabira. Promover a igualdade racial. 60% negro e 40% branco, ou 50% negro e 50% índio, ou ainda 30% negro, 50% índio e 20% português. O importante é discutir, falar sobre as dificuldades e desejos da comunidade e de um povo. Foi o propósito da quinzena de luta e combate ao racismo, que encerrou os encontros neste domingo no Morro Santo Antônio. Foram 15 dias de grandes encontros, diálogos e reflexões sobre a igualdade racial. Diversas atividades foram realizadas dentro da programação quinzenal da luta e combate ao racismo. Foram 2 semanas de atividades realizadas pela Diretoria de Promoção da Igualdade Racial aqui de Itabira, onde aconteceram vários eventos, roda de conversas, debates, palestras, procurando trazer a dimensão da igualdade racial para o município a partir da discussão das políticas públicas. Nós, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, eu e meu companheiro João, viemos para reforçar esse debate
falando um pouco com as comunidades de possibilidades que os próprios moradores, né, das comunidades e dos municípios podem acessar a política pública, seja através de editais, seja através de uma participação mais efetiva nas políticas desenvolvidas pelo Estado, num trabalho em parceria, num trabalho dialogado, não é? Que é a nossa proposta de governo, né? Ouvir para governar e a participação social como premissa dessa construção da cidadania. Então nós ouvimos os representantes das comunidades, né? Gomes, Praia, Morro Santo Antônio e as demais, falando um pouco o que é bacana na sua comunidade, o que já está positivado e as coisas que precisam ser melhoradas. É lógico que a gente sabe, né, em função do racismo na sociedade brasileira, muitas oportunidades são negadas a esse segmento negro. A gente fez a nossa 9ª plenária estadual, então a gente trouxe gente de Belo Horizonte, de Ouro Preto, de Juiz de Fora. Então, assim, trouxemos uma galera muito bacana para festejar essa luta quilombola, a luta do povo negro, a luta da resistência. A gente sabe que Itabira já tem um histórico de luta contra o racismo em Minas Gerais e no Brasil. Nós já fizemos vários eventos, inclusive eventos nacionais aqui na cidade. E a gente queria resgatar essa tradição que a cidade tem. E ao Negro, nós estamos no processo de realizar o nosso 5º Congresso Nacional, que vai acontecer dia 9 de junho, lá no São Luís, no Maranhão, lá do outro lado do Brasil. E a ideia da Negro é levar uma delegação dos quilombolas aqui, 5 pessoas, para poder participar desse Congresso Nacional lá no Maranhão. Então, assim, eu acho que hoje está encerrando uma vitoriosa jornada de luta do povo negro, da resistência quilombola, das comunidades e principalmente mostrou que as comunidades aqui de Itabira, elas são extremamente unidas, extremamente lutadoras, isso que foi bacana de exemplo para as outras cidades de Minas Gerais. Neste último sábado, houve plenária, onde os moradores do Morro Santo Antônio, entre outras comunidades, e visitantes de diversas cidades do Brasil, deram sugestões e opiniões sobre diversos assuntos referentes à promoção da igualdade racial. São 15 dias de muita movimentação, onde grande parte dos eventos aconteceram aqui. E qual que é o resíduo disso tudo aí? Foi a proximidade das comunidades e a gente entende que esse foco que a gente deu para essa quinzena de combate ao racismo tinha necessariamente que passar pela unidade, que é aquilo que eu prego, que a nossa diretoria prega, que é a Direção de Promoção da Igualdade Racial. É esse encontro das comunidades para que aqui, hoje, eu já não acho que foi só uma quinzena, foi um grande fórum, onde nós tivemos 5 rodas de conversas, onde as pessoas puderam abrir o coração, falar das coisas boas que estão acontecendo, falar das mazelas das comunidades, das dificuldades que eles estão enfrentando, mas, sobretudo, nós deixamos aqui o voto de esperança para que uma série de demandas, de reivindicações feitas aqui, a gente consiga agora sistematizá-las de modo que, no passo a passo, a gente vai resolvendo essas reivindicações. Para fechar a programação, o encerramento aconteceu neste último domingo. Música boa, amigos e barraquinhas. Com certeza, passos importantes foram tomados na luta pela igualdade de um povo. Graças a Deus foi colaborado com essa plenária, que graças a Deus foi muito bonita. A comunidade apoiou, também chegaram, vieram gente de Juiz de Fora, Ouro Preto, BH. Então a gente está muito satisfeito mesmo e agradecemos a todos. E vamos lutar para ano que vem a gente no mesma batalha. A missa na igreja do Morro Santo Antônio foi acompanhada pela Guarda de Marujos, com cânticos religiosos típicos da cultura popular movidos pela esperança e fé. Final do Jornal da TV Cultura de Itabira.
entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Nosso jornal vai ao ar de segunda-feira a sábado, às 19h30, com reprise ao meio-dia. Você acompanha o jornal pelo YouTube ou fanpage do Facebook TV Cultura Itabira. Obrigada pela audiência.